Olá, como eu disse a você, eu tenho mais algumas características de texto que eu quero mostrar como é que funciona. No vídeo anterior, eu esqueci de colocar para você que esse espaçamento diz respeito ao espaçamento com relação às letras. Character. Você pode aumentar o espaço entre as letras. Você pode aumentar o espaço entre as palavras. Você não vai ver nenhum efeito aqui porque nós temos uma palavra só, ela está todinha grudada, e no caso esse espaçamento entre as linhas. Você, se tivesse mais uma parte do texto aqui, você aumentaria o espaço entre as linhas. Offset, ele afasta do ponto de origem, e o offset em Y, ele vai modificar a altura em que o texto vai aparecer para você. Bom, outras coisas que eu acho super interessantes é mostrar para você. Eu coloquei o texto igual ao que você já tinha visto anterior, um pouquinho de offset, nada de extrude, uma profundidade de bevel 0.050 e uma resolução de 2. A possibilidade de nós colocarmos o texto trabalhando juntamente com outra curva. Então, vamos em Shift A, curva, Bezier curva. Pode observar que apareceu aqui a curva Bezier. Nós vamos para o Edit Mode. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Nós podemos, estando selecionadas as duas partes da curva, os dois pontos de controle da curva, ir em Subdivide, fazer mais um ponto de apoio aqui, e voltando para o modo objeto, aqui em fonte, deixa eu desligar, fechar isso aqui, voltando para o modo objeto, selecionando a palavra, vir aqui em fonte, e aqui, Text on Curve, pegar Bezier curva. Logicamente, ele fez uma bagunça, porque a minha curva era muito pequena, e eu preciso selecionar a curva, passar para o modo de edição, e fazer as modificações que eu queira para fazer essa curva, esse texto ficar de forma harmoniosa na minha curva. Por que apareceu esse Z aqui? Volto para aqui, desligo. Volto para Object Mode, volto para aqui, e eu posso mudar, posso colocar o meu texto do jeito que eu queira com relação a essa curva, certo? Essa é uma das possibilidades. Vamos voltar para Object Mode, deletar a curva, e vamos ver outra possibilidade que existe. Existe a possibilidade também de Shift A e usar o círculo. Da mesma forma, eu vou selecionar a palavra, eu venho aqui em Text on Curve e eu clico no Bezier Circle. Eu seleciono o círculo, S, e eu aumento o tamanho do círculo para comportar a palavra. Posso aumentar um pouco mais, ir para Edit Mode, rotação, e eu arrumo melhor o escrito. Então, voltando para o modo de objeto, vamos deletar e vamos voltar ao inicial. Outra coisa que texto suporta, vamos diminuir um pouquinho, modificadores.
Então vamos ver como é que isso acontece. Eu seleciono a palavra, eu venho aqui em modificadores, Add Modifier, e você veja que tem uma porção de modificadores disponíveis aqui para ser usado com texto. Então, escolhendo Simple Deform, eu mudo para Bend, por exemplo, e manipulando o Factor, eu posso fazer ele circular da mesma forma que eu fiz ele circular com a curva fechada, o círculo. Vamos tentar apressar esse processo aqui. E você pode ver que eu posso ir circulando a palavra e fazendo ela ficar do jeito que eu quero. Então, esse modificador é outra possibilidade que eu tenho de fazer esse movimento com a minha palavra. Vamos eliminar. Outro modificador que eu posso usar é o próprio modificador curva. Mas para isso você sabe que eu preciso de uma curva. Então vamos em Shift A, curva, Circle. Eu posso colocar isso aqui de volta e fazer uma rotação do círculo de 90 graus. Voltar para tirar N, selecionar as palavras e aqui em Object, no modificador que eu apliquei, modificador curva, eu colocar o Bezier Circle. Vamos ver o que virou isso aqui. Virou uma coisa muito esquisita. Eu preciso selecionar a curva e aumentar. E eu consigo uma projeção aqui das palavras desse jeito aqui. Nada me impede, você pode ver que o eixo de deformação está em X. Nada me impede de voltar e fazer ele ficar deitado novamente. Tá? Mas eu gostei, achei bonitinho ele em cima. Você pode escolher depois uma fonte mais bonitinha, escolher outro tipo de Bezier, outro tipo de algum extrude, alguma coisa assim, e experimentar para ver o que acontece com o seu texto. Basicamente, é isso que existe a respeito de texto. Bem, eu espero que você tenha entendido e gostado, e se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail que tem no início do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.